fazendo 35 anos que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial de futebol no México, em 70. Evidentemente que nós sabemos de cor e salteado, do Félix ao Rivelino, passando pelo Zagallo, passando, enfim, por todo o comando da seleção brasileira, campeã do mundo em 70. Mas lá no fundo, lá nos bastidores, no segundo plano, no terceiro plano, há tanta gente importante. E uma delas está aqui conosco, que é o professor Lamartine Pereira da Costa, a quem eu conheci exatamente naquela época, quando ele estava preparando, montando o plano mais revolucionário que se conhece na história do futebol mundial, que foi preparar a equipe brasileira fisicamente para jogar pela primeira vez um título inteiro lá nas alturas, a 2.000 metros de altura no México. Pois esse, que era então um jovem comandante da Marinha, a quem, repito, conheci, um tenente, a quem eu conheci e com quem eu tive vários contatos para que ele me falasse da preparação que permitiu que a seleção brasileira saísse do México considerada a equipe fisicamente mais bem preparada. E aí, professor? 35 anos depois, os mitos se encontram. Que coisa bonita aquele seu trabalho, hein, professor? É verdade, mas pelas entrevistas que eu tenho dado, eu digo que aquilo foi mais coletivo. Houve uma certa destreza científica na coisa, mas houve participação mas eu queria pessoas. falar exatamente sobre esse conteúdo científico e a coragem que vocês tiveram de revolucionar a maneira de preparar fisicamente uma equipe. É verdade. O conhecimento sobre o que ia acontecer no México já existia na época. Eu, pelo menos, já estudava esse assunto desde 1963, 7 anos antes. Quando eu me encontrei com o João Saldanha, por intermédio do Coutinho, que era o... Capitão Coutinho. Capitão Coutinho, que era o responsável pela preparação física, eu já tinha 2 livros publicados no Brasil e 2 trabalhos publicados em inglês no exterior. E tinha estado nos Jogos Olímpicos, na preparação para os Jogos Olímpicos. Então a coisa já estava armada. O que houve foi uma adaptação às circunstâncias da Copa de 1970. O conhecimento já existia. Sim, o conhecimento já existia, mas o conhecimento prático, você entendeu? O conhecimento prático de como é que o organismo reage naquelas condições durante tanto tempo. É verdade. Tinha uma sutileza que nunca é citada e a imprensa não falava naquela época, que era muito importante. Essa era a inovação. E que nós aprendemos nos Jogos Olímpicos. É que o fator radiação solar era tão importante quanto a altitude. Por isso os treinos eram feitos em dias com muito sol, meio-dia. Os jogadores reclamaram. Até porque o campeonato era ao meio-dia. Os jogadores aqui no Brasil reclamaram, mas eles não sabiam a razão disso. Eu acho que grande parte do bom preparo dos jogadores foi devido a essa sutileza. Os ingleses sabiam disso e chegaram a ter um uniforme especial para essa situação da radiação solar. Refletiam. Nós não tínhamos essa roupa, nós preferimos preparar os jogadores e aqui nós éramos beneficiados pelo sol carioca, né? Somos, afinal, um país tropical. Então usamos os nossos meios justamente para a vitória. Mas, professor, no início houve uma certa resistência do próprio treinador, né? E Totalmente. do preparador físico. Que história é essa de altitude? João né? Saldanha. João Saldanha foi agressivamente rebelde contra isso. Hoje já está longe de nós, né? Mas depois nós nos tornamos muito amigos, porque quem tomou a decisão final e enfrentou todos os riscos foi ele. Mas evidentemente que nós tínhamos também, naquela época, um grupo de preparadores físicos excepcional. É verdade. Não é? Estava lá estava o Chirol que comandava tudo, e ele tinha conhecido no Exército um grupo, o Calomino,
Carlesso. o Carlesso, o próprio Coutinho, que ele tinha conhecido no Exército, eles montaram um grupo muito competente para tocar a preparação física e impor aquilo aos jogadores, porque a resistência era natural. E eu me lembro que foi uma coisa gradativa, porque a seleção começou a se preparar em Guadalajara, depois subiu para Guanajuato e depois subiu mais ainda para Irapuato. É verdade. Foi para quase 3 mil metros. Os cálculos todos foram feitos com base em Guanajuato, porque isso se aprendeu nos Jogos Olímpicos também. O fato de eu estar lá nos Jogos Olímpicos é que deu toda a solução. Porque quem conhecia Guanajuato no Brasil? Então houve uma série de coincidências. Você está falando dos Jogos Olímpicos de 68. 68, que antecedeu a Copa. Eu estava lá. E no ano anterior também. Então, as pessoas que tramavam na época com esforço físico na altitude se conheciam entre si. Nós sabíamos o que é que os ingleses estavam fazendo, principalmente os ingleses, que eles foram para a Colômbia, não é? Que foi a nossa opção primeira também, passar na Colômbia para depois ir para o México. Mas depois chegamos à conclusão que era melhor fazer lá mesmo no México, devido a uma série de situações que foram vistas nos Jogos Olímpicos que não tinham explicação. Porque os russos fizeram aclimatação na Rússia, os franceses fizeram nos Pirineus. E chegaram nos Jogos Olímpicos, eles tiveram umas reações não muito boas. Aqueles que foram ao México, como os americanos, nos Jogos Olímpicos de 1968, eles tiveram mais vantagens, os canadenses. Então eu sugeri que fizesse a mesma coisa e certamente funcionou. Agora você vê, esse cientista, ele some do mapa durante 30 e tantos anos, eu não ouço falar desse nome, e depois ele me reaparece no cenário com essa obra maravilhosa, por ele coordenada, chamada Atlas do Esporte no Brasil, sobre o qual eu gostaria de ouvir algumas considerações da parte dele. Isso aqui, olha, como pesquisa, eu estou feito, hein? É um mapeamento mais completo que existe, não é? Sobre o esporte no Brasil. Nós somos muito carentes desse tipo de levantamento. Nós não conhecemos bem o esporte do ponto de vista quantitativo, não conhecemos bem a história. Então esse Atlas ele tenta resgatar até estudos anteriores e fez muitas pesquisas inéditas para completar o quadro de conhecimento sobre o esporte no Brasil. Então eu posso sacar um esporte assim, vou falar do balonismo. Se eu quiser pesquisar, tem balonismo aqui. Nós prestigiamos muito os esportes aéreos, porque o nosso... Isso não é uma homenagem a mim, que sou um piloto. Agora passou a ser. É muito interessante a razão do esforço sobre os esportes aéreos. É que o primeiro nome no Brasil que recebeu as homenagens olímpicas, e era amigo do Barão do Coubertin, esse detalhe é importante, foi Santos Dumont. Santos Dumont hoje é conhecido como um dos fundadores da Federação Internacional de Esportes Aéreos, que se liga à aviação, já teve esse nome de aviação. Na entrada do site dessa federação aparece lá o Demoiselle, que foi o primeiro avião esportivo do mundo. Curiosamente, nós não sabemos disso. Mas eu posso dar um testemunho, que eu sou ligado à aviação, posso dar um testemunho. O Santos Dumont, aqui ele é muito respeitado, mas na França ele é reverenciado. É verdade. Na França é reverência. O Demoiselle, que está lá no Aeroclube de France, ele está lá entronizado numa sala, é uma coisa maravilhosa. E o mais belo álbum que já se fez sobre a vida do Santos Dumont foi feita por um francês do Aeroclube de France. Além disso, ele era um esportista, tinha carteirinha de esportista, e os feitos dele aéreos não era da aviação propriamente dita, era do esporte aéreo. Os registros são de recordes, ao contrário dos americanos. Os americanos se escondiam, não tinha ninguém para testemunhar e observar os recordes. Isso é muito discutido entre os historiadores, mas o Santos Dumont não, era público e para obter um recorde. Então nós temos a comprovação. Olha aqui, só uma rubrica aqui, ó.
jogos tradicionais indígenas, jogos tradicionais e brincadeiras infantis, capoeira, peteca, rodeio. Olha que coisa. Não. Bom, nós vamos pegar esse atlas do professor, coordenado pelo professor Lamartine, e vamos esgotá-lo aqui no programa de 15 horas. É verdade, vai ser necessário isso. Agora, eu queria falar no próximo bloco sobre esporte e economia. Afinal de contas, 1,5 milhão de pessoas empregadas no esporte. Já no próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho e fala um pouco mais do Atlas do Esporte com o professor Lamartine Pereira. Já. E a gente está de volta aqui. Abre o Atlas aí, Armando. Vamos continuar navegando. Professor Lamartine Pereira, responsável por esse projeto maravilhoso. Queria falar um pouquinho sobre economia. É impressionante, né? Como o esporte não é só emoção, ele gera muito dinheiro. É verdade. E nos países avançados, o esporte é hoje um dos elementos importantes no produto interno bruto do país e do número de empregos também, e muito ligado à saúde da população. Portanto, ele é a maravilha dos economistas, por um detalhe interessante que ocorre em qualquer lugar. Ele é subvencionado mais pelos praticantes, não pelo governo. Então, com isso, o efeito multiplicador do esporte na economia é muito grande. Aqui no Brasil deviam dar mais atenção a isso, porque pelos números coletados a coisa é gigantesca. Ele é escondido, não há estudos, não há muita compreensão do que seja essa situação. A mídia é orientada mais para o espetáculo, que é natural que seja assim, mas do ponto de vista intelectual é bom ver o esporte como um grande fato cultural, mito fundador do país, eu não estou exagerando, e mais um grande componente na economia do país. Agora, professor, um dos dados que me chamou a atenção é que o Brasil é o segundo país, depois dos Estados Unidos, em números de academias. São 20 mil que nós temos no país. Agora, por outro lado, 0,5% da população apenas de atletas, né, que são chamados atletas de elite. Isso aí explica o baixo número de medalhas olímpicas? Há muitas explicações para o número de medalhas, mas há conhecimento a esse respeito que pode nos ilustrar. Esse número explica, em princípio, ele podia ser 3 ou 4 vezes mais, tendo em vista a população, tendo em vista o porte da economia brasileira. Podia ser muito maior. Mas o número de medalhas em qualquer país se relaciona ao projeto que o país tem para ganhar medalha. Não se pode culpar a população, nem os clubes. Todos que ganham as medalhas têm seus projetos para ganhar medalha. Isso é infraestrutura? É o recurso que é aplicado para ganhar medalha. Há uma exceção nisso, que é os Estados Unidos, cujo porte de praticantes e atletas é muito grande. Então, eles chegam a ultrapassar essas possibilidades. Mas depois dos Estados Unidos, todos têm projetos para ganhar medalha. A Inglaterra tem, isso é público. A França tem, a Rússia tem. Então, é diretamente proporcional ao que se gasta para ganhar medalha. Nós não aplicamos esse recurso. O Japão não aplicava e ganhava pouca medalha. De repente, para os Jogos de Atenas, eles resolveram aplicar algumas centenas de milhões de dólares. A Austrália fez isso também. A Austrália fez isso também. Então, o resultado olímpico não reflete o estado do esporte no país. Por exemplo, o nosso número de praticantes de atividade física é similar ao da Europa Ocidental. Isso é explicado pela própria pobreza do país. O pobre anda muito. Nós temos 50 milhões de bicicletas. A proporção de bicicletas no Brasil é similar da China e da Índia, e bem maior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos andam de carro, na Europa andam de carro. China, Índia, Brasil andam de bicicleta. E quem anda de bicicleta tem um certo nível de atividade. Então, o nosso ativo é muito grande. E o resto é de gente que está se tornando obesa. Esse paradoxo existe no mundo inteiro também. O Atlas, ele vai à carta do Pero Vaz Caminha, que está citada aqui. É verdade. Já era um fato conhecido entre os estudiosos e foi resgatado pelo Atlas. E um dos historiadores do esporte, que está presente aqui, são 410 pessoas. Eu apenas coloquei junto o que esses 410 indivíduos fizeram.
As homenagens são para eles, que eles são voluntários. Mas um deles foi para a Carta de Caminha e há 30, 40 anos atrás já se tinha visto isso. O professor Inesio Penamarinho, por exemplo, que já faleceu, grande nome do esporte, da educação física, já identificava isso na Carta de Caminha. Ele explica as tendências dos indígenas para jogos e destreza. Quando você fala das destrezas dos nossos jogadores, é a mesma coisa que o Pero Vaz de Caminha diz com relação aos índios. Esse é um dos nossos mitos fundadores que deve ser cuidado. Sem mito não existe esporte. Olha aqui, eu vejo aqui, em 1972 foi lançada a primeira promoção de atividades físicas pela TV no Brasil. Eu estava na TV Globo quando, numa iniciativa do nosso querido Magaldi, que era diretor de comunicação da Globo, lançou a Globo uma campanha maciça sob o título de Mexa-se, que foi uma verdadeira revolução no Brasil. É verdade. O esporte popular deve muito àquela campanha. Esses 60% de pessoas ativas no Brasil, que não significa que sejam atletas, tem muita participação dessa campanha. Os especialistas acreditam que ela foi chave. Foi o Magaldi e a Miriam Delamare, que era daqui desse setor esportivo. É uma pessoa que precisa ser resgatada também e participou do Atlas. A Miriam. E esse movimento do Mexa-se, ele massificou aquela coisa que chegou aqui um pouco codificada do método de Cooper, do professor Kenneth Cooper, trazido para o Brasil pelo Capitão Coutinho, nosso saudoso Capitão Coutinho. Isso. Professor, o futebol ainda é o esporte mais praticado no país? Mas está decrescendo. Mas é disparado ou não? Quem vem em segundo? Em 1971... Está decrescendo aceleradamente, acaba de dizer. Isso para mim é uma surpresa, embora eu saiba que já vem correndo por fora até o handball, que está correndo por fora dos colégios. 600 mil praticantes de handball no Brasil, a maioria de colégio. Mas na sequência ao futebol, qual seria o outro esporte? Segundo, a natação, o tênis de mesa, natação. E o voleibol. Esses são os três. E em alguns estados, o voleibol já se aproxima muito do futebol, como o estado de São Paulo, por exemplo. Mas o surgimento de ídolos, como foi o caso do Guga, assim que o Guga começou a ganhar os primeiros torneios, a quantidade de meninos, né, que procurou o esporte, que começou a jogar tênis, isso também serve de incentivo. Claro, o esporte produz grandes nomes e os grandes nomes produzem um grande número de esportistas. Novas gerações de esportistas. Em qualquer país. Então, um elemento de cultura e um elemento de educação que não tem competidor. O esporte deve ser visto desse lado. É de espetáculo, sim, mas um elemento até civilizatório, que organiza as pessoas, organiza a sociedade, organiza as crianças para terem exemplo em alguém que tem uma agenda positiva. Exatamente. É muito fácil você educar o garoto nos padrões da alegoria do esporte, porque ali estão todas as regras da vida. O que é certo, o que é errado, o que não deve ser feito, o que deve ser feito, né? Então, a gente vai buscar no esporte essa grande referência para o garoto crescer sabendo que há limites, não é? No universo que lhe pertence, há limites, porque é onde começa o universo do outro. O tom poético é apropriado nesse momento, porque ele não tem substituto. Eu agradeço muito a sua visita. Primeiro porque me fez rememorar aquele episódio de 1970, que foi uma das coisas mais fascinantes que eu vivi como jornalista e como cidadão brasileiro, foi aquela conquista. E segundo, por ver que o senhor continua fiel a todas as diretrizes, a todas as normas criadas para orientar a sua vida, a sua carreira profissional e pessoal. Então, essa entrevista, ela para nós é mais do que qualquer outra uma honra para mim. Valiosíssima. A honra é nossa. E parabéns pelo Atlas do Esporte no Brasil. Eu serei um refém desse Atlas. Eu também. Todos nós. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, bater um papo conosco, com Vanessa e comigo.
Obrigada pela presença, professor Lamartine Pereira conversou com a gente aqui no Papo com Armando. Na semana que vem a gente está de volta com mais papo com o mestre que está de volta. Ai, mais papo com Vanessa, essa doce figura. Até semana que vem, tchau. Tchau. O número de medalhas em qualquer país se relaciona ao projeto que o país tem para ganhar medalha.